continuo aqui na editoria de internacional, porque tem alguém que viu vários mandatos presidenciais, mas no Trump 2 disse, ó, pra mim não dá, decidiu que não tinha jeito, né, Caio Melo? Warren Buffett vai se aposentar? Boa tarde. Pois é, Luísa, boa tarde para você, para o Christian, para o Pedro também e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, no sábado isso pegou um pouco o pessoal de surpresa, não tanto pela aposentadoria em si, isso já estava sendo desenhado tem um tempinho. Warren Buffett já está com 94 anos de idade, vai completar 95 ainda esse ano, não vai demorar muito. Então, em termos assim de idade, que ele prepararia a sucessão dele, não foi tanta surpresa. A surpresa foi o momento que ele anunciou essa aposentadoria, estava ali num evento com investidores da Berkshire Hathaway, a empresa que ele foi CEO, e ainda é, né? CEO está preparando a transição, ainda não saiu, foi o CEO por 60 anos dessa empresa, já vou falar mais dela aqui inclusive. E aí ele pegou de surpresa todo mundo, ele estava ali comentando, falando, e aí ele anunciou a aposentadoria dele e que o vice dele é quem assumiria os negócios da companhia. E foi engraçado também esse papo do vice, né? O Greg Abel, né? Que é o vice da Berkshire Hathaway, vai assumir assim que o Warren Buffett se aposentar oficialmente. O Buffett até falou, não, ó, ainda se precisarem de mim, alguma dica, algum conselho, podem me acionar, mas quem vai dar a ordem, quem vai realmente estar no comando da empresa é o Greg Abel. E o próprio Greg ali no evento, enquanto o Warren anunciava ali, ele fez uma cara de espanto ali, tomou um susto, isso repercutiu também, mas depois da fala do Warren Buffett anunciando a aposentadoria, ele foi bastante aplaudido e brincalhão como ele é. Ele até comentou, pô, esses aplausos para minha aposentadoria a gente pode interpretar de várias maneiras. E o que será que vocês estão querendo dizer com esse aplauso? Por aí vai. Agora, é muito relevante porque o Warren Buffett é considerado o investidor mais bem-sucedido do século XX. Existem uma série de livros escritos sobre ele, sobre a carreira dele, sobre a biografia dele e pelo modo de investir que ele tem. O modo de investir dele nem é tão único, não foi ele que inventou os termos ali, a maneira de investir, mas foi ele quem popularizou a maneira como ele investe e, sobretudo, quem teve a maior rentabilidade por tanto tempo, por 60 anos, um tremendo sucesso ali nos negócios da Berkshire Hathaway. E ele é considerado até um oráculo também, né? Então, todos os pitacos que ele dá, ele tem uma carta anual que ele divulga aos acionistas da empresa, ele tem uma leitura de conjuntura muito sofisticada, seja da leitura do mercado em si, do mercado financeiro, para onde vão as bolsas, para onde vai cada empresa, etc., como também a leitura do país. Então, a opinião dele é muito considerada na macroeconomia e na microeconomia. E aí, ele tem a fortuna estimada em 168 bilhões de dólares, é uma das pessoas mais ricas do mundo. Em alguns anos estava ali nas primeiras colocações, de fato é uma fortuna relevante. Acho que hoje em dia ele ainda é o quinto, né? A quinta maior fortuna, Caio? Como é que é? Hoje em dia ainda é a quinta maior fortuna, né? Isso. Tá no top 5, sim. Cada ano, às vezes vai para quarto, terceiro, às vezes volta um pouquinho, mas de fato é uma fortuna bem expressiva, seja a dele, seja a da própria companhia dele, que teve um crescimento assombroso aí ao longo dos anos. E o chamado Value Investing, que é essa metodologia de investimento dele que se popularizou, é o seguinte, é o foco no longo prazo. Então, muitas vezes o resultado de uma empresa ali no curto prazo é até bem satisfatório. Você apresenta um lucro trimestral ali relevante e tudo mais. Só que a sustentabilidade desse lucro é o que mais interessava para o Warren Buffett. Então ele tinha esse foco no longo prazo e no foco de comprar empresas que estivessem com o valor abaixo do que se pode chegar. Ele fazia um cálculo ali de quanto a empresa realmente valia e quanto ela estava custando para determinar ali, nossa, essa empresa aqui tem um potencial de crescimento, essa aqui já está mais no teto, então já atingiu o teto, não vai crescer tanto mais daqui para frente, a não ser que mude alguma coisa. Então tem esse aspecto do modo de investimento dele, né? Até tem uma aspas dele famosas que é o seguinte: esqueça o que você sabe sobre comprar negócios justos a preços maravilhosos
Em vez disso, compre negócios maravilhosos a preços justos. Uma diferença que parece sutil, mas não é. E ele era considerado Midas, né? Muita coisa que ele tocava virava ouro, né? Segundo, igual o personagem da mitologia. Então ele tinha uma relevância enorme, estratosférica nesse sentido, Luísa. Então, eu queria saber, a Tatiana Salles mandou pra gente uma mensagem dizendo o seguinte: Warren Buffett vai doar 99% da fortuna dele. Eu já tinha lido isso hoje de manhã e, assim, o impressionante, e isso fica claro nesses números que você trouxe, é que ele diz, não, a minha família vai ficar bem, fiquem tranquilos, né? Porque com 1% da fortuna a família dele já vai passar bem, já tá tudo certo. Agora ela diz, ele vai doar 99% da fortuna e muitas universidades que o Trump odeia parece que vão receber doações poupudas, é isso mesmo? Exatamente. Ele também, uma época atrás, ele foi signatário de uma carta. Essa carta foi quase que um papo ali entre bilionários que incentivava que esses bilionários doassem pelo menos 50% de suas fortunas ou em vida ou em morte, como testamento. Então, o testamento do Buffett tem essa discussão, mas ele pontua isso mesmo. Ele tem um foco legal na caridade ao longo da vida dele, foi muito isso, e muito próximo do Bill Gates. Ele fez vários aportes relevantes para a fundação ali do Bill Gates e da esposa do Bill Gates e tudo mais, durante um tempão, vários anos. Então ele sempre teve uma pegada também de filantropia muito forte, que o colocava ali como um dos maiores investidores, por um lado, mas também de filântropos por outro. Então ele tem essa pegada. E aí, falando em Trump também, como eu comentei que muitas vezes os comentários dele são muito relevantes, tem assim, o condão de conseguir dar uma relevância, afugentar, assim, colocar muita pauta em discussão e tudo mais. Ele, no próprio sábado, criticou as tarifas de Trump. Ele colocou que a guerra comercial, como está sendo colocada, não faz sentido, não é positiva para a economia, não é positiva para o mercado financeiro. Então, ele foi bastante ácido nesse sentido, apesar dele ter sido, ao longo dos anos, bastante sóbrio também nas ponderações dele. Assim, você não via ele panfletar demais para um candidato A, para um candidato B, ele mais fazia uma leitura de cenário. Olha, eu entendo aqui que tem um risco mais acentuado em determinados pontos, ali são outros tipos de risco. Então, nesse sentido, ele é mais sóbrio, mas ele é sempre muito contundente, bastante respeitado. E aí o respeito que o Buffett tem no mercado tem muito a ver com a própria Berkshire Hathaway, que é uma empresa que supervisiona e gere um conjunto de outras empresas. E o crescimento dessa empresa na Bolsa de Valores foi extremamente relevante. De 1964 até 2024, a empresa cresceu em média 20% ao ano. Você imagina você ter um investimento de que todo ano te dá mais 20% do que você tem nele. É realmente para pouquíssimos, mas isso 20% em média. Em 2024 cresceu 33%. Então Warren Buffett é realmente um oráculo dos investimentos. A aposentadoria dele, ainda que tardia, aos 94 anos, ele vai se aposentar aos 95, realmente coloca ali um ponto de interrogação grande sobre a sucessão da empresa, como é que vai ser. E hoje, por exemplo, né, o primeiro pregão, depois que ele fez o anúncio, agora há pouco, mais ou menos 11 horas da manhã, a empresa, né, as ações da Berkshire Hathaway estavam caindo 5% na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, Luísa. Tá certo, Caio. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto também. Obrigada, Caio Melo. Boa tarde para você, até semana que vem.